Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Hoje nós estamos começando uma nova série, estamos mergulhando em um novo tema nesse que vai ser o último trimestre de 2024, aqui no nosso estudo da lição da Escola Sabatina. E essa última série, esse último tema do ano se chama Temas no Evangelho de João. A gente acabou de ter um trimestre, uma série inteirinha de 3 episódios sobre o Evangelho de Marcos, onde a gente seguiu basicamente assim, a sequência, capítulo a capítulo, a cada semana. Mas nessa série nós não vamos seguir verso a verso, capítulo a capítulo. Nós vamos ver os temas que aparecem no livro de João, como é que ele trabalha certos assuntos. E quando a gente fala do Evangelho de João, a gente está falando de uma verdadeira mina de ouro espiritual, repleta de histórias que vão muito além daquilo que aparentemente à primeira vista se parece, né? É algo muito mais profundo. João ele trabalha com muitas camadas de teologia e ele vai revelando pra gente esses preciosos detalhes, esses preciosos momentos do ministério de Jesus, mostrando pra gente não apenas os eventos que marcaram a vida do mestre aqui na Terra, mas principalmente o seu caráter divino, o seu propósito, o impacto eterno de tudo aquilo que ele fez aqui durante a sua vida, sua morte, a sua ressurreição. E sabe, tem uma coisa muito incrível na maneira como Deus ele escolheu contar a história de Jesus. Se você prestar bem atenção, ela é apresentada em 4 livros da Bíblia, não apenas um livro. Isso já diz bastante pra gente, certo? A história de Jesus ela é uma história tão grande, tão rica, tão profunda, tão transformadora, que simplesmente não dá pra gente escolher um único autor para descrever tudo isso, né? Nem mesmo se esse autor for inspirado por Deus, ele não vai dar conta de contar tudo. Por isso, cada evangelho traz pra gente uma perspectiva única, porque Deus ele encontra a gente onde a gente está, dentro do nosso contexto, dentro dos nossos pontos de vista. Então, algumas pessoas elas podem entender Jesus de uma forma mais completa, lendo talvez a versão de Mateus, outras se identificam mais com Marcos, Lucas ou João. Isso tudo é muito maravilhoso, porque mostra pra gente que não existe apenas um jeito de ver algo. Cada um de nós tem já certos filtros, certas lentes que nós enxergamos as coisas, e todos os evangelhos eles vão falar a verdade sobre Deus. Todos eles são inspirados por Deus, só que cada um deles vai contar pra gente a história de um ponto de vista diferente, de uma forma muito mais marcante, muito mais diferente, cada um dentro da sua própria riqueza de detalhes. Agora, é verdade que existem sim muitas semelhanças quando você analisa os relatos de Mateus, Marcos e Lucas. Esses são os chamados evangelhos sinóticos, ou seja, eles são vistos ou são descritos do mesmo ponto de vista. Ou seja, esses 3 evangelhos, né, Mateus, Marcos e Lucas, eles meio que compartilham uma tradição oral comum sobre a vida de Jesus. Ou seja, cada um que tinha experimentado e visto aquilo ali com seus próprios olhos, meio que iam falando de uma forma comum. E essas falas, essas tradições sobre o que eles viram e experimentaram, isso circulava amplamente ali nas primeiras comunidades cristãs. Por isso, elas se parecem bastante. Nesses relatos, eles se parecem bastante em várias das passagens desses evangelhos. Só que quando a gente fala do evangelho de João, essa é uma história completamente à parte, porque João ele vai preencher certas lacunas que ficaram de lado nos relatos anteriores, e ele vai fazer isso a partir da sua própria experiência pessoal com o mestre. E ele vai escrever o Evangelho de João, né, o Evangelho segundo João, ele vai escrever muito mais tarde do que os outros, muitos anos depois. Por isso, ele vai além ali dos fatos da vida de Jesus e vai mergulhar profundamente no que isso significa espiritualmente, o que a sua missão traz em termos de teologia, em termos de transformação. Não que as outras não façam, mas aqui ele já faz de uma forma muito mais trabalhada, muito mais direta. Ele vai falar pra gente diretamente de uma maneira que os outros evangelhos não fazem. João ele vai tratar de uma forma muito especial da questão de como nós podemos ter uma relação viva com Deus, mesmo que nós não possamos vê-lo ou ouvi-lo ou tocá-lo fisicamente, como os primeiros discípulos e seguidores de Jesus puderam fazer. E é isso que torna o Evangelho de João algo tão fascinante. Então, fica aqui com a gente na nossa jornada durante esses últimos 3 meses do ano, porque a nossa jornada aqui no Evangelho de João vai ser algo fantástico e essa jornada só está começando.
Muito bem, antes de nós seguirmos no nosso estudo e nos aprofundarmos naquilo que a gente vai trabalhar nessa nossa introdução da série desse trimestre, eu quero lembrar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se você está chegando aqui agora, se esse vídeo apareceu no seu feed e você não sabe do que se trata, bem-vindo ao canal Cristãos Cansados. Aqui a gente conversa sobre teologia, sobre reflexões a partir da Bíblia, dos textos bíblicos, e a gente sempre tenta trazer aqui um ponto de vista, um comentário interessante, um insight para você refletir durante o seu dia a dia, cada semana. Então, todas as semanas nós temos o desenvolvimento da lição da Escola Sabatina e também nós temos os nossos cursos de teologia para pessoas leigas, para as pessoas que querem começar a aprender um pouco sobre teologia, sobre a Bíblia. Nós já temos um curso bíblico aqui sobre como interpretar a Bíblia, tá certo? Você encontra aqui na descrição desse vídeo, e esse curso ele é muito interessante porque ele vai te ensinar a interpretar, ler a Bíblia de uma forma muito mais profunda, né? Te dar ferramentas, te dar pontos de vista, ensinamentos que você possa, por conta própria, estudar a sua Bíblia aí na sua casa, no seu conforto, no seu próprio tempo, tá certo? E nós temos também um curso em desenvolvimento, que você também encontra a descrição aí embaixo, que é o curso A História de Deus, o curso de Teologia Bíblica, entendendo a Bíblia como uma história só, livro a livro. Então, a cada aula, todas as sextas-feiras, a gente se encontra por meia hora a uma hora para podermos analisar um livro da Bíblia e entender como é que esse livro se encaixa na história toda da Bíblia, Gênesis, Apocalipse, como ela progride a história da redenção. O que ela nos conta sobre Deus, sobre Jesus, que é Deus, e sobre nós, que somos os filhos de Deus. Tá certo? Então, não se esqueça, entra no nosso canal, procure esse conteúdo, tenho certeza que você vai gostar, e se inscreva, assine as notificações para você não perder nenhum conteúdo que é publicado aqui no nosso canal, tá certo? Então, vamos voltar aqui para o nosso estudo, né, inaugurando o nosso estudo sobre os temas no Evangelho de João. E logo de cara, uma coisa que chama muito a nossa atenção aqui no Evangelho de João é o que ele escreve lá no final do livro, lá em João 21, verso 25. Ele vai dizer, concluindo ali o seu relato, que Jesus ele fez muitas outras coisas daquilo que ele mesmo descreveu, né, que João descreveu no seu Evangelho. Ele fala, Jesus fez muitas outras coisas, só que se cada uma dessas coisas fosse escrita, eu penso que nem o mundo inteiro teria espaço para os livros que seriam escritos. Cara, isso é fantástico. Você já imaginou isso? Tudo que a gente conhece sobre a vida de Jesus nos evangelhos é apenas uma fração, é uma amostrinha do que ele realmente fez enquanto ele esteve entre nós. E João deixa isso muito claro. Ele deixa claro que essas são só algumas histórias selecionadas a dedo para um propósito, mas elas não contam o todo. Isso já nos dá uma pista sobre a grandeza da missão de Jesus. Por mais que os evangelhos eles sejam sim profundos, ricos em detalhe, eles são só uma janela limitada para o impacto total da vida de Cristo aqui nessa terra. Isso mostra que o ministério de Jesus ele é tão vasto, ele transcende tanto a nossa percepção da história que seria impossível capturar tudo isso em palavras. E ainda mais, a nossa experiência com Cristo ela não está restrita àquilo que está escrito. Ela é viva, ela é dinâmica, ela continua crescendo em cada um de nós à medida que nos aprofundamos no nosso relacionamento de transformação com Cristo. E essa ideia de que há muito mais sobre Jesus do que aquilo que foi registrado também lembra pra gente que a nossa caminhada de fé ela é uma jornada contínua. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos recebendo uma amostra do caráter e da obra de Deus. Só que a nossa relação com Cristo vai muito além daquilo que está no papel. João ele seleciona cuidadosamente os milagres que ele chama de sinais, né, aquilo que ele registra sobre o que Jesus realizou, mas ele mesmo explica lá em João 20, dos versos 30 e 31, o seguinte: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados aqui nesse livro. Mas esses que eu registrei, esses sinais que eu escolhi, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus. E crendo nisso, que vocês tenham vida em seu nome. João aqui, nessa conclusão da sua exposição teológica sobre Cristo, ele está dando para a gente o objetivo claro do seu evangelho, que é levar o leitor do evangelho de João a ter fé em Jesus, uma fé transformadora. E ele faz isso mostrando para a gente que Jesus é sim o Messias que o Antigo Testamento anunciava. Jesus é o Filho de Deus e que através da fé nele nós podemos ter a vida eterna. Agora, quando a gente fala de sinais, a gente não está falando aqui só de milagres como a multiplicação dos pães e dos peixes ou de Jesus andando sobre as águas. Esses são sim eventos impressionantes, claro que são, mas esses sinais eles também revelam certos aspectos muito mais profundos do caráter de Jesus e eles validam exatamente a sua identidade, a sua missão.
o que de fato ele quer alcançar. Cada sinal que João registra no seu evangelho, ele tem um propósito muito específico. João, ele seleciona cuidadosamente, ele faz, digamos assim, uma curadoria dos milagres de Jesus, e cada um desses milagres que ele cuidadosamente inclui são para mostrar não apenas o poder de Jesus, claro, como Deus, mas também a profundidade do seu amor, a abrangência da sua compaixão e especialmente a extensão da sua autoridade divina. Esse é um lembrete muito importante para nós. Os milagres de Jesus, eles não foram apenas shows de poder, não são apenas uma amostragem do que Jesus consegue fazer. Esses sinais, esses milagres, eles sempre tinham um propósito maior de apontar para quem Jesus é de fato e para o que ele veio fazer por cada um de nós. Quer ver um exemplo? Um dos momentos talvez mais conhecidos no Evangelho de João é justamente a história de Tomé, lá no finalzinho do livro, no capítulo 20, versos 24 a 29. Jesus, ele acaba de ressuscitar, ele aparece para os discípulos, né? Só que Tomé, ele duvida que os outros discípulos estão de fato dizendo a verdade. E ele não está disposto a acreditar que Jesus de fato apareceu para os discípulos, a menos que ele possa ver com seus próprios olhos e que ele toque nas marcas dos pregos, dos cravos nas mãos de Jesus. E Jesus, ele podia simplesmente rechaçar a falta de fé de Tomé, mas na sua misericórdia ele aparece para Tomé de uma forma muito especial e ele permite que Tomé faça exatamente aquilo que ele quer. Tocar na ferida de Jesus e sentir que de fato não é um fantasma, não é uma aparição, não é uma alucinação. Só que o que vem em seguida é talvez uma das declarações mais profundas desse evangelho. Jesus, ele diz: olha, Tomé, porque você me viu, você creu? Eu te digo uma coisa, felizes são aqueles que não viram e creram. Essa declaração de Jesus, ela é uma mensagem para todos nós. Todos nós que não estávamos lá para ver os milagres de Jesus, que não andamos com ele, que não o vimos com os nossos próprios olhos. Jesus, ele está dizendo que a verdadeira fé, ela não depende de ver, de tocar, de experimentar milagres visíveis. A verdadeira fé, ela confia na palavra, na promessa de Deus, mesmo quando a gente não consegue ver isso de uma forma palpável. E isso é fundamental para a gente entender a nossa própria caminhada de fé. Sabe, muitas vezes nós queremos ver para crer. Nós queremos tocar, experimentar, termos certeza a partir de uma experiência palpável. Nós queremos que Deus faça algo muito grande, muito espetacular na nossa vida, para que finalmente nós possamos acreditar que Ele está presente, que Ele anda conosco. Mas sabe, Jesus, ele nos chama para uma fé que transcende isso. Ele nos chama para confiar nele mesmo sem precisarmos de provas físicas. E é essa fé que ele elogia quando ele fala de nós que cremos sem ter visto. João, ao registrar esses momentos, ele estava mirando justamente naqueles cristãos da sua época, claro, mas também em nós, as gerações futuras, que continuariam lendo e vivendo a mensagem de Cristo, mas que não teríamos a oportunidade de estar ao lado de Cristo, de vê-lo com nossos próprios olhos, de andar com ele, de comer com ele, de conversar com ele. Agora, quando a gente fala de termos uma experiência real com Cristo, mesmo sem poder vê-lo, mesmo sem poder tocá-lo, mesmo sem poder de fato conversar com ele, a gente precisa também partir do pressuposto que precisamos ter um relacionamento de fé com ele, mesmo sem essas coisas. E tem uma passagem no Evangelho de João que deixa muito clara a nossa dependência de Jesus para termos essa fé, que é quando Jesus ele compara a nossa relação com ele com uma videira e os ramos que a videira possui. Ele faz isso lá em João capítulo 15, versos 1 a 8. E esse é um verdadeiro chamado à permanência em Cristo. Jesus ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. E Jesus continua dizendo que sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E essa é uma declaração muito poderosa. Jesus ele está mostrando para a gente que toda a nossa capacidade de viver uma vida cristã frutífera vem diretamente da nossa conexão com Ele. É como se Ele fosse a fonte de energia e nós os aparelhos que só funcionam enquanto estão ligados a essa fonte. Sem essa conexão não existe fruto, não há vida espiritual. Um crente que não vive em Deus, que não entrega a sua vida para ser conectada com a vida de Cristo, ele não é um crente. Ele é só uma pessoa religiosa que cumpre ritos. O fruto que nós produzimos, sejam boas obras, sejam virtudes cristãs, seja uma transformação, um crescimento espiritual, tudo isso é resultado direto da nossa permanência em Cristo.
está diretamente ligado a esse fato. E essa passagem da videira e dos ramos é um lembrete para a gente, não só para os discípulos daquela época, mas para todos nós cristãos hoje, que nós precisamos dessa conexão viva e constante com Jesus. A vida cristã, ela não é um faça você mesmo, just do it, como diz lá a Nike, né? Não é algo que nós conseguimos fazer por conta própria. Nós dependemos totalmente de Jesus para nos transformar, para nos guiar no caminho certo, para nos capacitar a fazermos aquilo que Ele nos chamou para fazermos como seus seguidores. E quanto mais nós estamos conectados com Ele, mais nós estamos próximos dele, mais frutífera, mais produtiva vai ser a nossa vida espiritual e, consequentemente, a nossa vida como um todo. Só que Jesus, ele não apenas falou sobre estar conectado com ele também mostrou nas suas ações que o poder da sua palavra é suficiente para transformar qualquer situação. A sua palavra basta. Não é necessário vermos, não é necessário tocarmos, basta confiarmos na sua palavra. E ele deixou a sua palavra para nós como legado do seu ministério, através da inspiração dos seus seguidores, tanto aqueles que vieram antes dele, quanto aqueles que vão vir depois, que viveram com ele. Todos eles foram inspirados a carregar a sua mensagem e trazer a sua palavra para o futuro, através dos registros, né, que foram escritos e tudo mais. E Jesus, ele deixa claro que a sua palavra é mais do que suficiente para nos transformar, para nos dar a oportunidade de crescermos em fé. E a gente vê isso claramente nesses sinais que João registra no seu evangelho. E um deles é bem marcante, que é o milagre lá das bodas de Caná, do casamento, que é registrado lá em João, capítulo 2, versos 1 a 11, bem no comecinho ali do evangelho. E ali Jesus, ele vai transformar a água em vinho. E esse é o primeiro milagre que ele vai realizar no Evangelho de João. Agora, claro que transformar água em vinho é algo muito incrível, mas o que isso realmente significa na prática? O que é uma demonstração de poder? É um sinal maravilhoso, mas qual que é o significado teológico do contexto desse milagre? Dada a situação desse evento ali do casamento, né, o que estava acontecendo ali? O vinho, dentro de uma festa judaica naquela época, simbolizava justamente alegria, celebração, né? Aquele momento de descontração e de divertimento, celebrando a vida de um novo casal, a vida de uma nova relação de amor. E a falta do vinho durante uma festa de casamento seria assim, um sinal muito constrangedor para o noivo, para a noiva, para as famílias envolvidas na festa. Por quê? Porque eles não foram capazes de providenciar, de prover alegria suficiente. Então, assim, é como se fosse um mau agouro, um mau sinal de que aquele casamento talvez não fosse durar muito. E quando Jesus, ele intervém na falta do vinho, ele não está simplesmente salvando a festa, ele está revelando algo muito mais profundo. Quando ele transforma a água, veja, ela era usada para purificação, para os rituais ali de pureza, e ele transforma a água em vinho. Ele está apontando para a gente a renovação espiritual que ele traria, uma alegria e uma plenitude que só poderiam ser encontradas nele. E veja, Jesus, ele realiza esse milagre de uma forma muito discreta. Ele não dá um show em público para mostrar o quanto ele é poderoso. Ele faz algo nos bastidores, só para alguns servos ali que o ajudam a organizar a situação. Isso ensina para a gente que muitas das maiores obras de Deus nas nossas vidas acontecem longe dos holofotes, nos bastidores, onde quase ninguém consegue ver, no silêncio, no escuro das nossas orações de madrugada, sabe? Na implicidade da nossa vida, quando ninguém está olhando, quando nem mesmo nós estamos percebendo, Deus está trabalhando nas nossas vidas para a nossa transformação. Outro exemplo poderoso do poder da palavra de Cristo está lá em João capítulo 4, versos 46 a 54, onde ele cura o filho de um oficial real, mas ele faz isso à distância, ele dá uma ordem e o milagre vai acontecer a quilômetros e quilômetros de distância de onde Jesus dá a ordem. E quando aquele oficial ele pede a Jesus que vá com ele até a sua casa para curar o seu filho, Jesus simplesmente diz, olha, vai e o seu filho vai continuar vivo. O oficial não vê o milagre na hora, mas ele confia na palavra de Jesus, mesmo sem ver o que está acontecendo. E nessa fé, veja, ele é um pagão, ele é um gentil, ele não é um judeu, ele não é um discípulo de Jesus, mas ele crê na palavra de Jesus e ele volta para casa nessa confiança. E no caminho, ele recebe a notícia de que o seu filho está curado. E quando ele pergunta para os seus servos a que horas o menino melhorou, ele descobre que tinha sido exatamente no momento em que Jesus havia dito que ele estaria curado. E aqui, mais uma vez, Jesus mostra que a fé verdadeira não precisa de uma prova imediata, não precisa que a gente veja o que está acontecendo,
Aquele oficial simplesmente acreditou na palavra de Jesus antes mesmo de ver o milagre, e essa confiança, essa fé, foi recompensada grandiosamente. Isso nos ensina que a nossa fé, ela não deve ser baseada apenas no que nós vemos ou sentimos no momento, mas na confiança na palavra de Deus, que é poderosa para cumprir aquilo que promete. Essa lição, ela é essencial para cada um de nós, especialmente para os cristãos que, como Tomé, às vezes podem lutar com as dúvidas, podem precisar de mais evidências para conseguir dar um passo de fé. Sabe, nós não precisamos ver para crer. Nós precisamos crer porque Jesus disse e ponto final. A sua palavra deve ser suficiente nas nossas vidas, porque ela é suficiente. Ela tem o seu poder divino. É a mesma palavra que trouxe o mundo à existência. É a palavra que diz para nós: confie em mim, confie no meu poder, confie no meu amor por você. E isso vale para todas as áreas das nossas vidas. Sabe, às vezes nós enfrentamos situações que parecem muito difíceis e a gente acaba se desesperando, e nós ficamos pedindo, rogando, esperando um milagre visível para que a gente possa acreditar que Deus está agindo em nosso favor. Só que a palavra de Jesus é muito clara, nós podemos confiar nele mesmo sem ver o milagre acontecendo de imediato. Nós podemos viver pela fé, confiando que a sua palavra é suficiente para nós. E claro, nós não podemos esquecer do milagre no tanque de Betesda, que é registrado lá em João, capítulo 5, versos 1 a 9, onde Jesus ele vai curar um homem que estava doente há 38 anos. Só que antes de curá-lo, Jesus faz uma pergunta que parece até estranha. Ele pergunta assim: você quer mesmo ser curado? Só que essa pergunta ela é muito mais profunda do que parece. Sabe, às vezes a gente acaba se acostumando tanto com a nossa condição, com a nossa vida de pecado, com as nossas mazelas, com as nossas dificuldades, com esse mundo, que a nossa dor, que os nossos problemas acabam se tornando aceitáveis. E a gente nem sabe mais como viver sem eles, a gente nem sabe mais como sair da nossa vida de pecado. Jesus está sondando não apenas o estado físico, da saúde daquele homem, mas a sua disposição mental e espiritual para ser transformado de uma forma muito mais profunda. E quando aquele homem responde que sim, ele quer ser curado, Jesus o cura com uma simples palavra. Ele diz: levanta-te, pega a tua maca e ande. E não houve necessidade de nenhum ritual ou de algo espetacular. Apenas a palavra de Jesus foi suficiente para fazer aquele homem ser curado e voltar a andar. Só que uma coisa muito interessante é registrada no Evangelho de João. Essa cura acontece no sábado. Isso também ensina para a gente algo muito importante, porque, como João vai descrever, os líderes religiosos daquela época eles ficaram muito mais preocupados com o fato de Jesus ter curado no sábado do que com a cura daquele homem em si, com a demonstração de misericórdia, da graça de Deus. Isso mostra como às vezes nós podemos estar tão presos às tradições, às interpretações rígidas da lei, que a gente perde de vista o que Deus de fato está fazendo ao nosso redor, para que de fato a sua lei foi dada e como Ele quer que nós vivamos essa lei. Jesus ele estava mostrando que o verdadeiro significado do sábado é a restauração, é a cura, é a graça, é a renovação. O sábado para Jesus era um dia de libertação, não de opressão legalista. E esse é um lembrete para cada um de nós. O que importa mais para Deus é a nossa transformação genuína, é a cura do pecado, é o seu amor na nossa vida, não um legalismo de seguir regras cegas sem entender o Deus que nós estamos de fato obedecendo. Então, meus amigos, o Evangelho de João, ele nos chama para uma fé que vai muito além daquilo que nós podemos ver. Ele nos convida a confiar na palavra de Cristo, a permanecer conectados a Ele como ramos na videira e a crer que a sua palavra é mais do que suficiente para nos transformar e nos guiar. Se permanecermos nele, as nossas vidas serão frutíferas. Experimentaremos a plenitude da vida eterna que Ele promete pelo poder da sua palavra. Se esse estudo tocou o seu coração de alguma forma, se as palavras ditas aqui fizeram sentido para você, eu te peço encarecidamente que você não se esqueça de curtir esse vídeo. É de graça, não te custa nada, te custa menos de um segundo. Você só vem aqui embaixo, clica, já era. Isso ajuda demais o nosso canal, ajuda demais esse vídeo a aparecer para as outras pessoas. E se você quiser dar um passo mais à frente,
você pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas com um link direto no seu grupo do Instagram, no seu grupo do WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook, enfim, mostrar para as outras pessoas esse conteúdo para ajudá-las a estudar esse evangelho tão fantástico. E, claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de olhar os nossos cursos, de se engajar nos conteúdos, tá certo? Mas, de qualquer forma, independente do que você faça, que a graça e a paz de Jesus estejam com você. E eu quero ver você na próxima para a gente continuar na jornada nesse livro de João, que é tão maravilhoso, que é tão rico e tão bonito, tá certo? Confie na palavra de Jesus, mesmo sem poder vê-lo, tá certo? Cresça nele e a gente se vê na próxima semana. Um abraço, tchau, tchau. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Os links estão na descrição.